As raízes do vazio. Parte 1. A entrada que não deveria estar lá. A floresta é pesada, não apenas pelo calor espesso que cola as roupas no corpo como um segundo tecido encharcado, nem apenas pela vegetação que se fecha em si como se não quisesse mais deixar ninguém sair. É outra coisa. Algo que você sente antes mesmo de ouvir. Você estava fora a trilhar horas. Não que tivesse um exatamente. O GPS já não responde desde a última margem do igarapé. E os sons ao redor parecem se repetir como um disco arranhado. Um pássaro que canta em ciclos. Um som de água que nunca muda de volume. Um silêncio forçado entre tudo isso. E então você tropeça. As raízes de uma árvore enorme. Não é possível dizer qual, com todos os cipós e trepadeiras, crescem para o alto como costelas. Entre elas, uma depressão de terra coberta de folhas antigas. Uma estrutura de madeira, apodrecida e afundada, surge quando você afasta a camada superficial. Uma trincheira estreita, mal iluminada, feita de tábuas antigas e presas com fibras vegetais trançadas à mão. O cheiro que sai de lá é abafado, de terra viva e suor seco. E alguma coisa além, algo metálico. Você hesita, mas a curiosidade ganha. O buraco tem pouco mais de 1 metro de altura. Você precisa se agachar, dobrar os joelhos e se arrastar para entrar. Cada movimento solta uma poeira fina e cinzenta. Não é só terra, há pedaços de unha, de cabelo, de algo que parece cera endurecida. Depois de poucos metros, o túnel se abre um pouco mais, ainda baixo, mas agora reforçado com barro e madeira. As marcas nas paredes são antigas, feitas com ferramentas rudimentares ou talvez apenas pedras afiadas. São desenhos circulares, com linhas que se entrelaçam como se fossem raízes ou veias. Em algumas partes, há símbolos estranhos, curvas que nunca se repetem. Parece arte, ou linguagem. Você segue, cada passo mais devagar, e então encontra a primeira anotação. Está colada na parede com um tipo de resina, escrita em português rudimentar, com a caligrafia firme, mas irregular. Não fazer fogo, não cantar, não correr. O som escorrega pelas raízes e acorda o que dorme. O texto parece recente, apesar do papel estar manchado e velho. Você segue, e os túneis se multiplicam. À esquerda, um corredor estreito com mais inscrições. À direita, uma passagem tão pequena que é necessário deitar de lado. As paredes estão mais úmidas aqui, e é um som não constante, mas repetido, como algo se movendo, muito devagar. Uma raspagem ritmada. Você vira mais uma curva e encontra o que parece ter sido uma moradia, um vão ovalado, com esteiras de palha, restos de objetos feitos de barro e ao centro um monte de ossos, não enterrados, dispostos em círculos. No teto desse pequeno espaço, marcas de unhas riscam barro, como se alguém ou algo estivesse tentando escalar para cima, para fora. Mas o teto está intacto. E outra nota, escrita em uma tábua presa no chão com espinhos endurecidos. Eles não foram embora. Eles se enfiaram mais fundo. Só o buraco pode protegê-los da luz. Só o silêncio impede que ela escute. Você está agachado, com a lanterna quase falhando. A respiração abafada do túnel estreito. Atrás de você, o som de folhas se mexendo, não lá fora, mas dentro da terra. Você gira o corpo devagar para olhar. O túnel por onde veio agora está escuro demais. E mais estreito do que deveria estar. Parte 2. Os corredores que sussurram. O túnel atrás de você parece mais estreito do que quando entrou. Você ainda pode voltar, em teoria, mas algo o impede. Talvez seja só a sensação sufocante da terra por cima, ou talvez seja o cheiro. Não é mais só umidade e madeira velha, agora há um leve odor adocicado, podre, misturado ao que parece ser fumaça queimada.
Não se vê nenhuma, mas um calor leve e invisível no ar, como se alguém houvesse passado há pouco ali. Você decide seguir em frente, lentamente, agachado. Cada movimento arranha seus joelhos. A lanterna treme luz. Os corredores vão ficando cada vez mais tortuosos. Eles se bifurcam de formas quase orgânicas, como se não tivessem sido escavados, mas sim crescido. Em algumas paredes, é possível ver o que parece ser veios vegetais pulsando sob a terra. Outros corredores terminam abruptamente em raízes espessas, como se a floresta estivesse se fechando de volta sobre si. Você alcança outra câmara. Ela é mais ampla, se é que pode se chamar de ampla, um espaço onde ainda é preciso curvar a coluna. Ao centro, uma espécie de altar de pedra, coberto com folhas secas, pequenos ossos de animais e potes quebrados. Mas não é isso que chama sua atenção. São os desenhos. Estão por toda a parede, centenas, talvez milhares, gravados em camadas, uns sobre os outros, como se diferentes mãos os tivessem esculpido durante séculos. Eles mostram figuras humanas, curvadas, de olhos vazios, orando para algo que desce da terra, não do céu. Um buraco é representado em quase todas as cenas, sempre como algo saindo de dentro. Você aproxima a lanterna. Na parte mais antiga dos desenhos, as figuras são simples, mas conforme os riscos se tornam mais recentes, mais detalhes aparecem. As criaturas dentro dos buracos adquirem forma, patas finas, dentes, cabeças largas como brotos de flores, e olhos, muitos olhos. Você se vira, e ali está mais uma nota, escrita em um tecido pendurado com cipó. Quando a última árvore tombar, o caminho será selado, mas enquanto houver folhas, haverá passagem e fome. Fome. Você engole seco. De repente há um som, curto, agudo, como uma unha arrastada em pedra. Você apaga a lanterna, fica imóvel, no breu. Seus olhos tentam se adaptar, não a luz alguma, mas ainda assim você tem a impressão de que algo se move. Não com passos, mas como se algo escorregasse pelo barro, sinuoso, sem pressa, como se não precisasse correr. Você se espreme de volta ao túnel e segue por uma fenda lateral. A passagem desce, e você sente o ar mudar, mais frio, mais úmido. Pelas laterais, pequenos buracos nas paredes, como tocas, se abrem. Dentro deles, objetos pendem, colares de ossos, máscaras feitas de casca de árvore e dentes, frescos com líquidos escuros. E mais papéis, todos escritos com a mesma caligrafia irregular, mais firme. São instruções, mandamentos, quase rituais. Não olhe para trás se ouvir seu nome. A voz mente. O cheiro precede a forma. Se algo se move sem som, feche os olhos e finja que é barro. Mais adiante você encontra outro vão, uma espécie de praça subterrânea, pequena, sufocada. Há marcas de garras nas paredes, mas dessa vez são longas demais para mãos humanas. No centro, um buraco, circular, perfeito. Você se aproxima. É escuro, mais escuro que qualquer outro túnel. O ar que sai de dentro é morno, como o bafo de um animal adormecido. Ao redor do buraco, palavras foram gravadas na terra, como inscrições em um poço antigo. Ficamos, cavamos, rezamos. Ela respondeu. Não há assinatura, nem nomes, nem datas. Você não sabe quem ela é. Mas começa a notar outra coisa. O som da floresta parou, totalmente. Nem vento, nem gota, nem ave. O mundo exterior parece ter sido desligado. Então há um estalo, atrás de você. Não um som de criatura, mas madeira. Você gira e vê um dos suportes do túnel por onde passou cair. O teto, um pouco mais instável, terra escorrendo devagar, como se o lugar estivesse aos poucos voltando a se enterrar. Como se tivesse sido escavado para esconder algo. E agora estivesse sendo selado de novo. E você está dentro. Você se arrasta rapidamente para outra abertura, uma passagem mais estreita ainda. Se espreme por ela com dificuldade.
e lá no fim uma parede com inscrições mais recentes. Ela não veio do céu, ela veio de baixo, e agora sente o nosso cheiro. A parede não é o fim, há uma rachadura, um último corredor, mais estreito do que qualquer outro. Você hesita, e nesse momento escuta algo, não um ruído qualquer, uma respiração, lenta, funda, vinda do fundo da terra. Você segura o fôlego, e o túnel respira de volta. Parte 3. A voz da terra. O túnel respira e com ele parece que algo dentro de você se retrai. Não é apenas o som, é ritmo, como se houvesse um pulmão enterrado sob a terra, enchendo e esvaziando com um propósito que seus ossos já compreenderam, mas sua mente insiste em negar. Você sente que a vibração nos joelhos enquanto avança de cócoras, guiado apenas pela lanterna e pela urgência de entender. À sua frente, uma parede curva se abre num corredor escuro, sem bifurcações. O teto é tão baixo que você mal consegue engatinhar, e logo o solo da terra batida dá lugar a mais alguma coisa. Macio. Macio demais. Você aponta a lanterna. O chão está coberto por uma manta esbranquiçada e fibrosa, algo entre fungo e raiz. Ela pulsa levemente, como se respirasse com um túnel. Quando você apoia a mão, sente um calor estranho, quase humano. É como tocar a carne viva de um animal adormecido. O corredor se estreita mais, obrigando-o a rastejar. A escuridão agora parece mais densa do que o ar. Você tenta manter a respiração sob controle, mas é difícil. Há um cheiro novo, que não vinha da superfície, algo ácido, podre, úmido. Mistura de sangue velho e madeira decomposta. Então você encontra outra abertura, uma sala, circular. Natural, talvez, ou escavada com precisão ritual. As paredes são cobertas por inscrições, não desenhos, não mas marcas. Profundos sulcos verticais repetidos, obsessivos, como se mãos pequenas tivessem passado décadas riscando a mesma linha. No centro da sala, uma pedra esculpida, sob ela, o que restou de um corpo, encolhido como um feto, ressecado, sem olhos. As órbitas estão cheias de terra, e no peito há uma fenda, como se algo tivesse sido arrancado de dentro. A um lado, você encontra um pedaço de couro curtido, com algo escrito em tinta escura, quase preta. É difícil de ler, mas você consegue decifrar. A terra não dorme. Ela escuta, e quem escuta de volta enraiza. Seu estômago se revira, você se vira para trás, mas atrás de você está diferente. O túnel mudou, ou talvez você tenha mudado. O caminho pelo qual entrou agora parece mais estreito, quase colapsado. Você tenta avançar, mesmo assim. Então sente algo sob a palma da mão. Movimento, rápido, como dedos. Você puxa a mão num susto e a luz da lanterna revela uma rachadura se abrindo lentamente na parede. Dela escorre um líquido escuro, espesso, quente. O cheiro é insuportável. E então ouve. Não é som. É uma ideia. Como se o túnel falasse com você dentro da sua mente. Mas não em palavras, em fome. Algo quer que você desça. Contra o bom senso, contra o medo, contra tudo que faz sentido, você avança. Mais abaixo, encontra outra sala, maior. No teto, pendem cordas de cipó. Ou o que parecia cipó. As luzes, vê que são colares. Cada um com uma mandíbula humana presa. Crianças, adultos, não há diferença. O chão está úmido e você escorrega. Ao se levantar, vê algo no canto, uma mochila moderna. Dentro, um caderno de anotações. Pertence a alguém chamado Paul Hewitt. Talvez o mesmo das anotações anteriores. A caligrafia é irregular. Você lê com as mãos tremendo. Eles não o constroem para fora. Cavam, sempre cavam. A comunidade é mais antiga do que qualquer vila registrada. Mas não restam muitos. Eles diziam, a carne é leve, mas a raiz é eterna. Quando perguntamos o que significava, eles só sorriam. A próxima página está rasgada, mas há um desenho, uma figura humana curvada,
com raízes brotando das costas e dos olhos. Enterrando-se na terra, você sente algo tocar sua nuca. Vira-se num pulo, mas não há nada. Há uma sombra se afastando, rápido demais para ser real. Um sussurro percorre a câmara, como vento entre folhas mortas. Você corre pelas passagens abertas, subindo, tentando sair, mas não há mais direção. O túnel se bifurca, se fecha, se abre novamente e você percebe que perdeu ao norte. Perdeu o tempo. O sinal no relógio quebrou, o ar parece mais grosso. Você desaba ao lado de uma fenda, respirando fundo. E então ouve algo novo. Cantos, suaves, em uma língua que você não conhece, mas que seu corpo entende. Vozes pequenas, como de crianças. Mas você sabe que não são. Você se ergue, caminha em direção ao som, como num transe. Ao fundo, uma abertura, e dentro dela, luz, azulada, fraca, mas constante. Você entra. O espaço é amplo, enorme. As paredes são vivas, cobertas por um musgo pulsante. No teto há algo pendurado, corpos, como casulos. Alguns ainda se movem, lentamente, como se sonhassem. E no centro um altar, feito de raízes entrelaçadas. Um trono, vazio. Mas você sabe, ela está ali. Aquela que escuta, aquela que cresce. Você ouve seu nome, não com os ouvidos, com o sangue. Parte 4. Corações ocos. A cada curva do túnel, o espaço parece apertar. Não é mais físico, é como se algo pressionasse por dentro, lentamente tentando esmagar sua sanidade contra as paredes enegrecidas. O ar está mais espesso agora, não há vento, não há som, apenas o farfalhar sutil de raízes se arrastando sobre pedra úmida, como dedos pálidos debaixo de um lençol. Você se arrasta por um trecho particular, estreito. O teto beira sua nuca e o chão lamacento prende suas mãos. Quando finalmente emerge em uma abertura maior, percebe que não está mais sozinho. Figuras. Elas estão nas paredes, centenas delas, talhadas diretamente na pedra. Mas não são como estátuas comuns. São corpos minúsculos, deformados, comprimidos em poses de desespero, com bocas escancaradas e olhos sem íris, olhando para você como se quisessem gritar. Você caminha por entre elas, iluminando as formas com sua lanterna. E então percebe que alguns têm dentes, reais, pequenos, humanos. Uma anotação jaz no chão, escrita em folhas de casca prensada. As palavras ainda úmidas, como se alguém tivesse escrito minutos atrás. As mães nos chamaram de volta. Não precisamos mais da luz, não precisamos mais do alto. Tudo o que cresce para baixo, nas veias da terra. Nossos corpos são oferecidos, nossas bocas foram seladas para que a raiz fale por nós. Se você chegou até aqui, você também será terra. A caneta ainda escorre tinta. Atrás de você, um som brota das trevas. Não um grito, mas um passo. Mas o som úmido de algo respirando com dificuldade ou fome. A lanterna pisca, e então apaga. Tudo é preto, exceto por um fraco brilho azulado vindo de pequenas frestas no chão. Você se arrasta até uma delas. A luz não é elétrica, nem natural. Ela pulsa, como se tivesse batimentos, como se tivesse viva. E ela está subindo. Parte 5. O túnel que respira. Você rasteja, guiado pela luz pulsante que sobe pelas rachaduras no solo. Uma bioluminescência que não aquece, não guia, mas chama. À medida que avança, a terra respira. Literalmente, cada metro percorrido, o chão se infla e desinfla como um pulmão lento, velho, coberto de musgo e umidade. O ar agora, mais denso do que nunca, traz um cheiro metálico, como sangue enferrujado ou carne fermentando sobre a terra. O túnel se alarga repentinamente. Você cai de joelhos numa câmara escura, circular, com o teto tão alto que desaparece no breu. O chão está coberto por raízes finas, e todas vibram ao mesmo tempo, como se reagissem à sua presença.
No centro, um altar feito de ossos, não apenas humanos, há crânios pequenos demais, como órbitas que se estendem até as têmporas, e maxilares de onde brotam presas como raízes petrificadas. No topo desse amontoado, uma escultura de madeira, uma mulher encolhida, esculpida com um detalhismo monstruoso. Os olhos são cavidades fundas, e do ventre escavado sai uma raiz espessa, que se liga ao chão. Ela respira, lenta, ritmadamente, como o túnel. Você se aproxima, movido por uma força que não é sua. Atrás da estátua há uma inscrição. Ela cresceu em nós. Nos alimentamos da terra e ela de nós. Quando deixamos o sol, nossos corpos afundaram. Agora somos solo. Agora somos eternos. Você sente algo se prender ao seu tornozelo. Olha para baixo. Raízes. Tentando puxá-lo, tentando plantá-lo. Você se debate e pisa nelas, arranca com as pernas, com fúria e medo. Corre ou rasteja de volta pelos túneis sufocantes, guiado apenas pelo instinto e pelo leve eco dos seus próprios gritos. O túnel parece ter mudado, as curvas estão diferentes, você rasteja por horas, talvez dias, e então finalmente uma fresta, um sopro de vento, a luz do sol filtrada entre as folhas altas da floresta amazônica. Você emerge coberto de lama, raízes e sangue seco, que não é seu. Atrás de você, um buraco se fecha. Não como terra, com silêncio, como se nunca tivesse existido, mas você sabe que está lá embaixo, respirando e crescendo.